E aí, galera, vamos lá. Eu vou comentar a questão 1 da prova teórico-prática do TEOC de 2024, que era uma questão de câncer de pulmão relativamente simples. Ela traz o caso de um homem de 64 anos, ex-tabagista, que começa com dispneia, tosse seca, vai num pronto-socorro, tem um dano pleural muito extenso em hemitórax direito e um espessamento pleural importante também. Foi submetido a uma biópsia de pleura, drenagem torácica, e o AP veio compatível com adenocarcinoma de sítio primário pulmonar, TTF1 positivo e na piscina A positivo. E aí a questão segue, perguntando quais exames são necessários para estadiamento, que exame adicional seria necessário para dirigir o tratamento, né? E qual seria a proposta de tratamento inicial em se tratando de um adenocarcinoma com mutação em EGFR. Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que o estadiamento desse paciente é de uma doença metastática, né? Então, um 4A, porque ele tem acometimento M1A, né? Então, tem acometimento pleural maligno. Então, quais são os exames necessários para estadiar um paciente com câncer de pulmão sabidamente metastático para pleura? As diretrizes SBOC colocam como exames de imagem necessários um PET-CT e uma ressonância de crânio. Caso o PET não esteja disponível, o que é uma realidade comum, o PET pode ser substituído por tomos de tórax, abdômen e pelve e cintilografia óssea. As diretrizes da NCCN estão em linhas com essa recomendação da SBOC, né? Então colocam o PET e a ressonância de crânio com contraste como os exames essenciais. Então, o gabarito era bastante simples e em linha com isso que está nas diretrizes, incluindo, na verdade ele não pedia nem tomo de abdômen, né? Colocava tomo de tórax e abdômen, foi até um pouco menos completo que o que está nos guidelines da SBOC. Segunda pergunta, você solicitaria mais algum exame adicional para direcionar o tratamento? Bom, a gente sabe que nos pacientes com adenocarcinoma de pulmão, especialmente no contexto metastático, é fundamental fazer uma avaliação molecular, idealmente uma avaliação molecular ampla com NGS, que vê inúmeros genes de forma concomitante, né? Então, EGFR, ALK, Carras, HER2, enfim, a lista é extensa. Então, isso aqui é o que está nas diretrizes da SBOC, né? Então, ela enumera a pesquisa de, no mínimo, esses genes que estão citados e uma pesquisa de PDL1 por imunistoquímica, né? Se disponível um painel de sequenciamento genético amplo. Outra coisa que até as diretrizes da SBOC mencionam também é avaliação de exames laboratoriais, então uma rotina básica e caso o paciente vá fazer imuno, alguns exames que são relevantes para poder ter um controle evolutivo de caso o paciente no futuro evoluir com uma toxicidade imunomediada. Então, o gabarito da questão era simplesmente considerar a testagem molecular e aí com um painel completo tipo NGS ou pelo menos pedia para pesquisar EGFR, ALK e ROS, né? E pesquisa de expressão de PDL1. Então nem mencionava os exames laboratoriais para início do tratamento. E a última pergunta é, qual a sua proposta de tratamento inicial, né, de primeira linha, em se tratando de um adenocarcinoma com uma mutação clássica do EGFR, que é a L858R? Vale a pena a gente lembrar rapidamente dos principais estudos em primeira linha nos dias de hoje. Então, a gente tem que lembrar que as mutações clássicas do EGFR são a deleção do exon 19 e a L858R, são as mutações que têm uma maior sensibilidade aos nossos TKIs. Então, o estudo FLAURA, boa parte das pessoas já deve conhecer de nome, né? É um estudo que randomizou pacientes para receberem osimertinib ou um TKI de EGFR de primeira geração. Esse estudo demonstrou um ganho de PFS e de sobrevida global, de modo que ele estabeleceu o osimertinib como uma droga padrão de primeira linha para pacientes com essas mutações de EGFR. O FLAURA 2 é mais recente. O que o FLAURA 2 fez foi adicionar quimioterapia ou não ao osimertinib e se viu que com a adição de quimioterapia, os pacientes tiveram uma sobrevida livre de progressão mais longa, especialmente os pacientes com metástase em sistema nervoso, né, no baseline. Houve uma taxa de resposta discretamente superior, com uma duração de resposta mais longa, e um aumento da incidência de toxicidades hematológicas por conta da adição de quimioterapia, claro. Houve uma tendência a ganho de sobrevida global, ainda sem significância estatística na última análise. E por fim, tem o estudo Mariposa. Lembrar que esse esquema do Mariposa não é aprovado ainda no Brasil, na primeira linha, né? Então não confundir com o Mariposa 2, que tem aprovação. Esse estudo randomizou pacientes para receberem osimertinib, amivantamab com lazertinib, que é um TKI de EGFR de terceira geração,
ou só o lazertinib. A adição, a combinação de amivantamab com lazertinib foi associada com uma sobrevida livre de progressão mais longa do que o osimertinib, embora sem ganho de sobrevida global, taxa de resposta muito similar. Houve uma tendência a ganho de sobrevida global, porém ela não teve significância estatística. Então, teve mais descontinuação por eventos adversos nos pacientes do braço amivantamab e lazertinib. Então, com base nisso, a gente vê que a preferência para a primeira linha para esse paciente, com base no que temos aprovado no Brasil até o momento, seria ou osimertinib, na dose de 80 mg uma vez ao dia, ou a combinação de quimioterapia, com carboplatina ou cisplatina, mais pemetrexed, mais osimertinib. Então, essas seriam as principais opções. Os outros TKIs de EGFR, de primeira e segunda geração, seriam opções não preferenciais. E o gabarito, então, nos põe como opções plausíveis nesse cenário, osimertinib, com base no FLAURA, osimertinib associado à quimioterapia, com base no FLAURA 2, e eles não levariam em conta o esquema mariposa, porque esse esquema ainda não é aprovado no Brasil, apesar do estudo positivo para PFS. Então, basicamente era isso, uma questão relativamente simples e direta, que eu imagino que a maioria das pessoas, dos candidatos, não tenham tido muita dificuldade. Então, é isso. Caso tenham dúvidas, por favor, mandem aqui nos comentários. Abraço a todos. Olá pessoal, então para finalizar com as questões da prova teórico-prática do TEOC 2024, vamos falar da questão de ouro, que abordou o câncer de próstata como tema principal. Tratava-se de um paciente do sexo masculino de 74 anos, que por aumento do PSA em 2019 teve o diagnóstico de um câncer de próstata, foi submetido a uma prostatectomia com linfadenectomia, o anatomo patológico era um adenocarcinoma de próstata e SUP4 com extensão extraprostática, um T3N0, margem negativa, o paciente negativou o PSA no pós-operatório, tem exames com testosterona normal e atualmente vem com elevação progressiva do PSA. Então, o PSA menor que 0,03 foi subindo 0,12, 0,21, 0,37. Então, sobre este caso, a primeira pergunta são os critérios de resistência bioquímica pós-prostatectomia. Os dois critérios mais utilizados nesse cenário são os critérios da Astro e os critérios Radicals do estudo Radicals do RT. Na Astro, a gente tem como uma elevação progressiva, uma elevação confirmada, na verdade, maior do que 0,2, que o paciente se enquadra. Já nos critérios do Radicals RT, a progressão bioquímica é definida como pelo menos 2 elevações consecutivas acima de 0,1, que o paciente também se enquadra. Então, uma questão fácil, abordando um tema importante e um item que, no nosso ponto de vista, é considerado uma questão fácil. Na segunda alternativa, eles perguntam o exame radiológico de maior acurácia nesse cenário. Também uma questão muito clássica é o PET, vários estudos demonstraram melhora em detecção de metástase do PET comparado com exames de imagem convencional. Eu trago aqui 2 deles que demonstram esse benefício do PET com relação aos exames de imagem convencional na recorrência bioquímica. Então, esse primeiro estudo, que avaliou 248 pacientes com PSA detectável depois de uma prostatectomia radical, mostrando que desses pacientes, quase 80% tinha pelo menos um local de recidiva, que de acordo com o valor do PSA, esse valor é maior ou menor, E o segundo estudo, que avaliou pacientes com recidiva bioquímica candidatos à radioterapia de salvamento. E aí, mais ou menos 30% dos pacientes, 30% dos resultados de PET impactaram no tratamento. Se a gente pegar ali 0,5 a 0,99, quando o valor do PSA era de 0,5 a 0,99, a gente vê que 57% dos pacientes tinham PET positivo, seja na loja, linfonodo ou à distância. Mas em 30% dos pacientes houve uma mudança na programação de tratamento. Então, daí a importância do PET nesse cenário. E por fim, eles descrevem a recomendação de tratamento para esses pacientes, descrevendo os principais dados dos estudos que corroboram com a escolha. Eu coloquei aqui 2 grandes estudos que avaliaram esse cenário. A gente tem que lembrar que o único estudo que demonstrou ganho de sobrevida global em associar a hormonoterapia foi um estudo com bicalutamida, um RTOG antigo. Então era uma questão com várias opções de resposta, mas que a gente tinha que citar os principais dados para a escolha. Então, os pacientes poderiam fazer radioterapia de loja ou pelve com ADT de curta duração, baseada nos dados do esporte, principalmente, que demonstraram redução do risco de progressão, mas sem ganho de sobrevida global. E dados do Radicals HD, que foi um estudo importante que avaliou
rádio de salvamento versus combinado ADT longo ou curto, que mostrou uma redução do risco de metástase, mas sem ganho de sobrevida global. Então, baseado nisso, as principais, o que eles esperavam do candidato como resposta era a radioterapia de salvamento de loja ou loja mais pelve, ou radioterapia de loja mais pelve mais um período de bloqueio curto ou longo. Todas as opções de alternativas podem ser consideradas corretas, porque nenhuma estratégia foi superior à outra, com ganho de sobrevida global para essa população de pacientes. O único grande ponto aqui é que se você combina bloqueio, todos os estudos que fizeram isso, fizeram radioterapia da loja mais pelve. Então, por isso que eles separam as alternativas desse ponto. Então, uma questão considerada fácil, que abordou o tema da residiva bioquímica, desde o conceito inicial até a estratégia de tratamento, que acho que não houve grandes polêmicas e nem dificuldade com isso. Espero que vocês tenham gostado da revisão e qualquer coisa ficamos à disposição para tirar dúvidas. E aí pessoal, tudo bem? Bora comentar hoje então a terceira questão da prova teórico-prática do TEOC. Vamos lá. Então, essa questão, esse caso clínico trazia uma paciente de 78 anos, obesa, hipertensa, dislipidêmica, com uma história de infarto, inclusive com disfunção de VE leve, né? Foi recentemente diagnosticada com adenocarcinoma de endométrio, padrão endometrioide, com perda das enzimas de reparo, MMR deficiente, P53 não aberrante, e a questão já dá que a doença tem estágio 4, então tem metástases pulmonares bilaterais. Então, relato que a paciente está oligossintomática, com dispneia leve, um relato de sarcopenia, então com uma perda ponderal de 10 kg nos últimos 3 meses, performance status ECOG 2, e no score e-prognosis, uma mortalidade de 10 anos estimada em 89%. Então, a questão começa perguntando, diante desse cenário, a escala de performance status ECOG é suficiente para avaliar a fragilidade dessa paciente? Quais outras ferramentas você utilizaria nesse cenário? Então, basicamente, esse item está nos perguntando sobre um tema de oncogeriatria, e não necessariamente de oncoginecologia. Então, a gente sabe que existem algumas diretrizes para manejo do paciente idoso com câncer. Então, a definição adotada pela ASCO é de que todos os pacientes com câncer e 65 anos ou mais de idade devem ser submetidos a uma avaliação geriátrica. Não precisa ser aquela avaliação geriátrica ampla necessariamente, mas ao menos uma ferramenta de screening, que aí pode ser seguida por uma avaliação geriátrica ampla, caso se considere necessário. Então, nos guidelines da NCCN são sugeridas algumas ferramentas, então segue uma lista delas. Tem esse G8, que é o Geriatric 8, tem uma avaliação geriátrica ampla abreviada, que é esse ACJ, enfim, Barber, critérios de Fried, tem esse VES13, enfim, tem algumas ferramentas que podem ser usadas para tentar identificar aquele paciente idoso mais frágil. Os guidelines da ASCO preconizam o uso dessa ferramenta desenvolvida pela ASCO em conjunto com outras sociedades, que é esse PGA, então, avaliação geriátrica prática. E aí, por fim, a avaliação geriátrica ampla pode ser realizada a critério. Em alguns lugares se sugere como ideal que todos os pacientes idosos sejam submetidos a essa avaliação, em outros se considera suficiente fazer uma ferramenta de screening e avaliação geriátrica ampla se necessário. Então, a ideia dessa avaliação mais ampla é detectar problemas que não seriam identificados numa avaliação oncológica padrão, Claro que a gente nem sempre acaba entrando em detalhes da rotina do paciente, então é importante prever riscos, prever toxicidades, avaliar risco de queda, questão nutricional, independência, suporte. Então são coisas que às vezes numa consulta mais corrida de oncologia a gente não consegue ver com tanta calma, E essa ferramenta e-prognosis, que é citada no enunciado da questão, é uma ferramenta online em que a gente preenche alguns dados clínicos do paciente e estima um prognóstico não oncológico, Então tenta estimar quanto ele teria de sobrevida, excluindo-se a questão oncológica, para ter uma ideia do quanto que a gente pode ou deve pesar a mão no tratamento ou talvez pegar um pouco mais leve, Então, e aí a ideia é a gente guiar o manejo do paciente com base no que foi identificado nessas avaliações geriátricas. Então, aqui tem um exemplo da ferramenta G8, então ela avalia algumas coisas como ingesta, perda de peso, mobilidade, questão neuropsicológica, IMC, polifarmácia, enfim, tentando ver quem realmente está sob maior risco. Então, o gabarito dessa questão, dado pela banca, foi, como resposta correta, então, que não, que a ECOG não é suficiente, Como a gente sabe, pacientes acima de 65 anos têm que fazer algum tipo de avaliação geriátrica, e as ferramentas sugeridas foram o G8, o e-prognosis e uma avaliação geriátrica ampla. Então, seguindo na questão, a questão pergunta, considerando que essa paciente esteja apta para realizar o tratamento padrão, qual seria o esquema adotado? Então, a resposta dada pela banca é bastante sumária, Então, carboplatina, paclitaxel e imunoterapia, Então, vamos revisar alguns temas sobre câncer de endométrio avançado. Então, em primeiro lugar, estadiamento sistêmico, Aqui, essa questão já deu o diagnóstico do estadiamento sistêmico. Mas, caso a gente fosse fazer esse estadiamento, então, pela SBOC, a gente pediria ultrassom transvaginal, raio-x de tórax, ressonância de abdômen pélvico com contraste, tumor mais avançado, de alto grau, com histologia desfavorável, aí sim faria tomo de tórax. E se poderia lançar mão de cistoscopia ou retissigmoidoscopia na suspeita de uma invasão dessas estruturas. No UpToDate, fala então em fazer tomos de tórax abdômen pélvico com contraste ou considerar um PET e ressonâncias. E também vale a pena a gente pedir o marcador tumoral CA125. Então, em relação ao manejo em si, do ponto de vista de tratamento sistêmico, a gente primeiro considera essa redução cirúrgica, acho que seria menos apropriado para essa paciente que tem metas pulmonares bilaterais, E aí partiríamos para um tratamento sistêmico depois, que, conforme as diretrizes BOC, envolve carboplatina, paclitaxel e algum tipo de imunoterapia, As opções que têm aprovação no Brasil são o dostarlimab, com base nos dados do estudo RUBY, e aí nesse estudo se fazia dostarlimab por até 3 anos,
Pembrolizumab seria uma opção, com base no NRG DY018, aí com uma duração do pembro de até 2 anos, né? E, por fim, o durvalumab também é aprovado com base nos dados do UE, e aí nesse estudo a quimio tinha um tempo limitado, né? Claro, como em todos, e a duração do durvalumab era até progressão de doença. Lembrar que nas pacientes com receptores hormonais positivos, baixo volume de doença, oligossintomáticas, dá para considerar hormonioterapia. Então, opções seriam acetato de megestrol alternando com tamoxifeno, letrozol com everolimus, eventualmente progestágenos isolados, com uma taxa de resposta que não é tão boa, né, quanto o imuno, mas também não é desprezível, né? Então pode ser uma opção interessante para pacientes que têm uma condição clínica mais limitada, ou enfim, baixo volume de doença mesmo. E lembrar que para tumores serosos HER2 positivos, aí a gente vai usar carboplatina, paclitaxel e trastuzumab, né? Então temos um estudo de fase 2 com ganho de PFS e de sobrevida global, com adição de trastuzumab para tumores HER2 positivos. Então, e por fim, a questão perguntava, além dos marcadores utilizados, né, na imunohistoquímica escrita acima, que eram as enzimas de reparo do DNA, né, MSI, isso aparentemente foi avaliado, e o P53, a questão pede para escrever outros 2 marcadores que poderiam ser usados para escolher o tratamento. Então, vamos revisar brevemente as principais avaliações serem feitas na biópsia do carcinoma endometrial metastático, né? Então, avaliar o tipo histológico, a gente sabe que células claras seroso têm pior prognóstico. Imunohistoquímica para proteínas de reparo do DNA, né, de reparo de mismatch, isso já foi avaliado, né, já está descrito ali em cima, o paciente tem deficiência dessas proteínas, dessas enzimas. Imunohistoquímica para receptores hormonais, então estrógeno e progesterona, especialmente cistologia endometrioide, como a da paciente. Imunohistoquímica para HER2, especialmente se a gente estiver falando de uma histologia serosa ou de um carcinosarcoma, né? Então, e aí caso a imunohistoquímica venha 2 cruzes, a gente segue com FISH igual em mama. E aí podemos considerar a testagem somática de mutações com NGS para avaliar elegibilidade para imunoterapia, depender do TMB, e para outras terapias-alvo eventualmente, né, NTRK, por exemplo, e avaliar elegibilidade a possíveis estudos clínicos. Então, aí por fim, o POLI por NGS poderia ser avaliado em cenários em que mudaria a conduta. Nesse caso aqui, ele não mudaria, seria desnecessário. Então, por fim, a resposta dada como correta pela banca foi receptor estrógeno e HER2. Então, era isso, gente. Dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Olá pessoal, essa questão trata de um paciente de 45 anos, com exame de tomografia sem alterações oncológicas suspeitas, uma lesão visceral no reto baixo, abaixo totalmente da reflexão peritoneal na colonoscopia, com biópsia mostrando um adenocarcinoma. Quais exames adicionais devem ser solicitados? A gente retoma aqui os guidelines da NCCN para exames complementares do adenocarcinoma de reto, além da biópsia e da revisão patológica, testagem de instabilidade de microsatélites ou proficiência das enzimas de reparo, uma colonoscopia completa, né? Exame de estadiamento com ressonância de pelve para estadiamento do reto e o marcador tumoral do cérebro, né? PET-CT não seria rotineiramente indicado, embora na prática clínica a gente veja essa solicitação com alguma frequência. O estadiamento demonstrou um tumor localmente avançado com imunohistoquímica proficiente para as enzimas de reparo. O paciente quer preservar o reto e evitar ao máximo a implantação de uma colostomia. Quais opções são apropriadas? Aqui a gente retoma o conceito de terapia neoadjuvante total para maximizar a chance de resposta clínica completa e a chance de preservação de órgão por consequência. Esses 3 estudos principais. O estudo OPRA, mostrando que quimio-radioterapia seguida de quimioterapia na população não exatamente do risco mais aumentado, teve uma sobrevida livre de excisão total do mesoreto em 5 anos de 54%. Rádio short course seguida por quimioterapia aos moldes do estudo rápido, com resposta patológica completa de 28%. E quimioterapia com 3 drogas, seguida de quimio-radioterapia curso longo, conforme o molde do estudo PRODIGE 23, com uma resposta patológica completa de 28%. São então as opções principais para essa terapia neoadjuvante total. Caso a imunohistoquímica mostrasse um tumor instável, com perda da expressão de MLH1 e PMS2, o que fazer nesse cenário? Aqui é explorado o conceito de imunoterapia para adenocarcinoma de reto instável com uso de dostarlimab. Em dados atualizados da ASCO, 41 pacientes que completaram 6 meses de dostarlimab, todos alcançaram uma resposta clínica completa, sem necessidade de terapia adicional incluindo cirurgia e sem recorrência local ou à distância. Um resultado bastante impressionante. É importante citar que as outras opções seriam extrapolações, apesar do mesmo raciocínio teórico. Em tratamento paliativo, dados para pembrolizumab e ipilimumab com nivolumab, além de dados em câncer de cólon, doença localizada com ipinivo e nivolumab e relatlimab. Considerando então o tumor instável, que outras recomendações deveriam ser feitas ao paciente? O tumor de reto tem uma frequência menor da instabilidade microsatélite em relação aos tumores de cólon. Caso achado na peça cirúrgica, era necessária uma testagem germinativa para garantir o caráter herdado. Se confirmado, um aconselhamento familiar por oncogeneticista e genética médica. E os rastreamentos para síndrome de Lynch, caso isso fosse constatado no teste germinativo. Aqui a gente retoma, então, os rastreamentos indicados para câncer coloretal, colonoscopia com periodicidade variável e idade de início a depender do gene alterado. Endoscopia com biópsia, iniciando também idade precoce. Recomendações para câncer ginecológico são controversas e para câncer de pele, uma dermatoscopia de base é recomendada. Câncer do trato urinário e câncer de próstata pode ser feito citologia oncótica urinária e PSA a depender do gene alterado. Tumores de intestino delgado e de pâncreas, apesar do espectro da síndrome de Lynch, não possuem recomendação oficial de rastreamento, embora, de acordo com a história familiar, isso possa ser considerado. Achamos que é uma questão muito bem trabalhada, sobre um tumor de grande relevância do ponto de vista epidemiológico, trazendo conceitos de oncogenética, sendo uma questão de nível moderado, mas bastante interessante. Fala pessoal, vamos então corrigir a prova teórico-prática do TEOC de 2024, questão número 5, caso clínico sobre câncer de mama.
Então, esse foi o caso apresentado na prova desse ano, e vamos resumir um pouquinho e destacar os pontos principais. Então, era uma paciente de 61 anos, pós-menopausa, que tinha algumas comorbidades e que ao longo de uma investigação foi identificada uma lesão nodular de mais ou menos 3,2 centímetros no quadrante superolateral da mama esquerda. Além disso, pelo exame de imagem, também já detectava 2 linfonodos axilares ipsilateral. No exame físico, essas lesões axilares eram móveis e prosseguiu para uma biópsia que acabou confirmando a suspeita principal de um carcinoma invasivo do tipo não especial, um grau histológico de 3, invasão angiolinfática perineal positivas e um TILS de 60%. No dado da imunohistoquímica, então, receptor de estrógeno e progesterona negativos e um HER2 positivo 3 cruzes, então, padrão de hiperexpresso com KI67 de 40%. No estadiamento à distância por PET, não mostrou nenhuma outra lesão suspeita. Então, o resumo, era uma paciente de 61 anos, num cenário de pós-menopausa, um CINE grau histológico 3, receptores hormonais negativos, HER2 hiperexpresso, 3 cruzes e um KI67 de 40%. No estadiamento clínico, então, um CT2, um tumor de 3,5 centímetros, CN1, M0. Então, foram feitas 3 perguntas muito diretas. A primeira delas versava sobre a possibilidade de tratamento neoadjuvante ou ordem inversa, e para você justificar de maneira bastante sucinta. Então, a gente concorda com o gabarito, uma neoadjuvância proposta com poliquimioterapia e o duplo bloqueio HER2, uma vez também do acometimento linfonodal, esquemas aqui TCHP ou ACTHP, seguido de cirurgia e radioterapia. Na pergunta 2, versava sobre o resultado relacionado à patologia após ali pela parte cirúrgica. Então a gente sabe da relação de prognóstico da resposta patológica completa com o melhor prognóstico. E num cenário de doença residual, a possibilidade de adjuvância com o TDM1 aos moldes aí do estudo Caterine. E na terceira pergunta, relacionada aos TILs de 60%, qual era a sua relação com o prognóstico? E a gente sabe da melhor correlação com o prognóstico nesse cenário pela maior chance de resposta patológica completa. Então era uma pergunta, 3 perguntas bastante diretas, um caso clínico também bem direto, sobre doença HER2 hiperexpressa localmente avançada. Esperamos que você tenha concordado aí também com o gabarito. Fala pessoal, essa questão tratava-se de um paciente com melanoma cutâneo encaminhado para tratamento adjuvante. Possui um Breslow de 3,2, submetido à avaliação correta de imagens e o linfonodo de sentinela que foi negativo. Quais exames eram necessários para a avaliação inicial e preparar o paciente para o tratamento? Pelo estadiamento da JCC, tratava-se de um PT3B N0, portanto, estadiamento clínico 2B, e de acordo com os guidelines da SBOC, a recomendação seria de tomografia de tórax e abdômen total, sendo que o PET seria uma alternativa, mas mais nos pacientes de maior risco, sem indicação necessariamente de ressonância de crânio. Outros exames a serem pedidos, também de acordo com as diretrizes de imunoterapia da SBOC, exames de bioquímica comumente solicitados, estritamente o perfil tireoidiano, e outros resultados da parte hormonal também poderiam ser cogitados de acordo com a indicação clínica pelo próprio guideline, mas no gabarito da prova eram necessários sorologias, perfil hormonal sexual e também adrenocortical. O tratamento adjuvante, ele não recomenda a pesquisa de mutações de BRAF, somente a partir do estádio 3, e o tratamento adjuvante sim seria recomendado nos pacientes com doença de estádio 2 de alto risco ou estádio 3 e 4 sem evidência de doença. A segunda questão, considerando que o estadiamento não mudou, ou seja, o paciente permaneceu sem doença, quais opções de tratamento estariam indicadas? Então, a gente tem 2 estudos principais nesse cenário, o Keynote 716 com pembrolizumab, nos pacientes com estádio 2B e 3C de melanoma, com benefício em termos de sobrevida livre de recorrência em 3 anos, a favor do braço experimental, e o checkmate 76K com nivolumab, também com benefício semelhante ao estudo do pembrolizumab. Vale ressaltar que apenas o pembro está disponível no Brasil, e esse aqui é a bula da medicação que embute essa indicação da medicação. E por fim, caso o paciente não recebeu a adjuvância, ficou com 1 ano e meio em acompanhamento, teve recidiva linfonodal apenas na região inguinal direita, a equipe cirúrgica destacou que era possível ser ressecado, e qual seria a opção a ser discutida, especialmente no tumor board. Essa é uma questão difícil, uma vez que a conduta não seria uniforme, mas o próprio guideline destaca que na doença oligometastática tem que ir para o board multidisciplinar e discutir se ressecção cirúrgica ou um tratamento local, seguido talvez de um tratamento complementar. Então, esse é o guideline da NCCN, que a recorrência nodal tem que ser testada para BRAF, doença limitada ao linfonodo sem dissecção prévia, poderia seguir para o tratamento neoadjuvante, cirurgia e depois adjuvante, ou mesmo ressecção e adjuvância após. Então, acho que é uma questão de nível difícil, como tem sido as de melanoma, cobrando conceitos que não são totalmente usuais, cenários não tão habituais, e com uma conduta na questão C bastante discutível, no sentido de ter diversas opções e ser levada assim num board multidisciplinar. Portanto, uma questão difícil, mas muito bem feita. Fala pessoal, essa questão então lidava com uma paciente de 65 anos, câncer de mama metastático, politratado, em progressão de doença, sem capacidade de autocuidado e sem desejo de novos tratamentos. 5 sinais de fase final de vida. Essa questão foi explorada nesse manual da SBOC de cuidados em fim de vida dos pacientes com câncer, demonstrando algumas alterações que poderiam ser descritas como indicativas de fase final, bem semelhante ao gabarito esperado.
foi confirmada na fase final de vida e o paciente apresenta hipertermia. Quais as considerações no uso de antimicrobianos? O gabarito era bem contrário à utilização de antimicrobianos, mas, estudando a literatura, esse artigo bastante recente discute algumas partes a serem desenvolvidas em relação ao uso de antimicrobianos e se coloca até favorável a um trial de tempo limitado de antimicrobiano, né? E esse editorial do New England coloca que esse trial pode ser benéfico de 2 a 3 dias, desde que os objetivos de progresso ou melhora, assim como o acordo em relação aos próximos passos e ineficiência, devem ser ajustados, e que a preferência é por agentes orais, mas aqueles que não conseguem nem tolerar essa via de administração devem ser reconsiderados como uma condição muito frágil e provavelmente pouco se beneficiarão do tratamento antimicrobiano. Na SBOC, os guias nos posicionam ativamente contra, mas levam em consideração o potencial de eventos adversos. Portanto, é uma resposta muito individual, difícil de ser assertiva, tanto para a forma positiva quanto negativa do uso dos antibióticos. A deterioração acontece, e a geralmente acontece quanto à alimentação e hidratação, uma situação muito comum no nosso dia a dia. A resposta aqui depende, né? Esses suportes devem ser feitos para avaliação de sintomas e tem que ter em consideração novamente quanto aos eventos adversos. Na literatura, esse estudo randomizado do JCO mostrou que hidratação versus placebo não teve diferenças em sintomas de desidratação em escala de qualidade de vida, assim como em sobrevida global, portanto, sem melhora de sintoma, qualidade de vida ou sobrevida na hidratação de 1 litro por dia. E em pacientes que receberam hidratação no último dia de vida, isso teve correlação com dispneia, secreção respiratória e confusão, nesse dado mais robusto, porém de natureza retrospectiva. Em relação à alimentação, o papel do suporte nutricional foi explorado nesse artigo de 2021, mostrando não recomendado para pacientes em cuidados paliativos com expectativa de vida curta e a favor da retirada em piora clínica, pior de performance de status, expectativa de vida e desejo do paciente. A Sociedade Europeia se posiciona como o foco no controle sintomático para aliviar fome e sede, e que todo o suporte além disso deve provavelmente fazer mais mal do que bem, assim como algumas condições em que a gente deve se questionar se o suporte nutricional a todo custo é realmente benéfico. E por fim, o paciente falece e é necessário citar 3 critérios para luto patológico. Então, luto patológico seria aquele que continua numa intensidade maior do que seria o esperado e é disruptivo ou prejudicial para a vida da pessoa, doente, querido, né? E alguns critérios são ressaltados, como história de doença mental, a relação muito próxima com o falecido, isolamento, luto antecipatório, estado de saúde, além de outros fatores que poderiam talvez ser mencionados e bateriam de acordo com o gabarito. É uma questão bem elaborada, citando aspectos práticos, né, da vida do oncologista e não tão trivial, portanto, acho que moderada, difícil, caso a pessoa não tivesse muito contato com os cuidados paliativos e cuidados de fim de vida. Fala pessoal, vamos falar um pouquinho da questão de número 8, dissertativa do TEOC, que falava sobre carcinoma de nasofaringe. Então temos um paciente do sexo masculino, de 28 anos, sem comorbidades, histórico de tabagismo e etilismo, com epistaxe intermitente e nódulos cervicais bilaterais. Exame de imagem mostrava uma lesão centrada na rinofaringe à direita, invasão de seio esfenoidal e ossos da base do crânio, além de linfonodomegalia bilateral menores do que 6 centímetros. O PET confirma esses achados, mas sem captação à distância, e a biópsia mostrou um carcinoma pouco diferenciado. Qual o vírus mais frequentemente envolvido com essa neoplasia? Então aqui é o EBV, Epstein-Barr vírus, lembrar que ele está mais relacionado com subtipos não queratinizantes, como o carcinoma pouco diferenciado. Cite ao menos uma técnica para a detecção desse vírus. Aqui a gente até pode utilizar PCR, mas usualmente é mais utilizada hibridização in situ. As duas opções seriam aí consideradas corretas. Qual a estratégia de tratamento para esse paciente? Trata-se de uma lesão localmente avançada, T4N2, em estadio clínico 4A. Usualmente é feito quimioterapia de indução, seguida de quimio-radioterapia concomitante. A questão não pergunta as doses e posologias, deixamos aqui apenas para consulta, e mostrando ali embaixo o guideline de NCCN, mostrando que quimio de indução seguida de quimio-rádio é a opção preferida. Como deve ser feito o acompanhamento, isso é um tanto quanto aqui controverso, mas usualmente exame físico trimestral nos primeiros 2 anos, nasofibrolaringoscopia de 3 a 6 meses nos primeiros 2 anos, e exames de imagem de face e pescoço, e ao menos um exame do tórax, pelo menos aí semestral nos primeiros 2 anos. Não esquecer função tiroidiana, acompanhamento com equipe multi e monitoramento de EBV e dosagem de hormônios hipovisários. Isso é questionável aí na prática clínica pela dificuldade de acesso. Acho que é basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida, é só falar para a gente. Valeu!